Passemos a análise, então, a partir de agora, do artigo 52 da LEP, a Lei de Execução Criminal, Lei 7210 de 1984. Antes de analisar o artigo que trata do famoso regime disciplinar diferenciado, por que eu digo famoso? Porque as pessoas conhecem leigamente como a solitária, quando o preso apronta dentro da unidade prisional, então ele é posto na, abre aspas, solitária. É o famoso, então, RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Antes de fazer a leitura, então, do artigo, eu preciso observar que o regime disciplinar diferenciado sofreu uma mudança, uma alteração substancial com o advento do pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora, então, em janeiro de 2020. Então, vamos analisar o dispositivo, eu vou fazer a leitura do artigo 52 e vocês acompanhem por aí. O artigo 52, então, da LEP nos diz: a prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado, o nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Então, o caput do artigo 52 vai tratar das hipóteses de cabimento do RDD, que nós vamos falar após analisarmos as características. Vamos começar, então, a análise do RDD pelas características que estão previstas nos incisos do artigo 52. Esses incisos, então, sofreram uma profunda alteração com o pacote anticrime. Vamos analisar e fazer uma comparação do antes e do depois, ok? O inciso primeiro diz que a duração máxima do RDD será de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Antes do pacote anticrime, nós tínhamos uma duração máxima de até, deixa eu pegar aqui para vocês, 360 dias, tá? Sem prejuízo da repetição da sanção também, porém era até o limite de 1/6 da pena aplicada. Mais do que 1/6 da pena não poderia ser aplicado o RDD. Agora nós temos duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave. E aí, nessa questão aí da repetição, me parece que não há mais limitação do quantum da pena, né? Então, pode permanecer o preso por até 2 anos em RDD e, na medida em que for praticando novas faltas graves da mesma espécie, o RDD pode ser, então, novamente aplicado sem limitação no quantum da pena imposta na sentença penal condenatória, tá? Então, essa é a primeira das características do RDD, bastante alterada aí pelo pacote anticrime. A segunda característica já existia, tem a mesma redação da lei anterior ao pacote anticrime, diz que o preso, então, seja nacional ou estrangeiro, seja provisório ou condenado, tem que se recolher a cela individual. É a isso que o pessoal leigamente fala em solitária, né? Então, essa cela, esse recolhimento à cela individual. Vocês sabem que na prática é muito difícil em presídios, em unidades prisionais tradicionais, comuns, eu quero dizer, estaduais, existia essa possibilidade de cela individual. Então, em unidades prisionais que não são federais, não são de segurança máxima, muitas vezes é criada aquela cela que a gente chama de cela do castigo, para onde vão todos os presos que estão cumprindo RDD. Então, acabam não ficando isolados por ausência absoluta dessas celas individuais, mas onde é possível, então, nas penitenciárias de segurança máxima, penitenciárias federais, aí sim o preso fica recolhido, então, nessa cela individual. Atenção no que diz respeito a isso, para o artigo 45 da LEP, tá? Que diz que as sanções a serem aplicadas, isso inclui a RDD, não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. E parágrafo 2º do artigo 45 diz o seguinte: é vedado o emprego de cela escura. Então, essa solitária, essa cela individual de que trata o artigo 52, não pode ser uma cela escura por conta do artigo 45, parágrafo 2º. Então, essa vedação está contida também na LEP, ok? Claro que aí também entra a questão dos alojamentos insalubres, né, celas insalubres ou inabitáveis, né, que a própria Constituição veda quando veda que as penas não sejam cumpridas
em afronta ao princípio da humanidade das penas, né? Então, só para fazer esse registro. O inciso 3º do artigo 52, com nova redação pelo pacote anticrime, vai estabelecer uma restrição às visitas do preso. Então, o artigo 52, inciso 3º, diz assim: o preso, né, que estiver em RDD, vai receber visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Vamos primeiro fazer a análise comparativa com o antigo artigo 52, inciso 3º. O antigo é antes do pacote anticrime, ok? Antes do pacote anticrime, a redação era: visitas semanais, então o preso que estiver em RDD vai ter visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas, tá? Percebam que a visitação ficou ainda mais restrita com a nova redação do artigo 52, inciso 3º, e percebam que não vai, ficou impossibilitado o contato físico e a passagem de objetos, consequentemente, por pessoa da família. Então, aqui está autorizada a visitação quinzenal e não mais semanal, de 2 pessoas por vez, até 2 pessoas por vez, sendo da família. Ou, se for um terceiro que não da família, então precisa prévia autorização judicial. A duração da visita é de 2 horas, tá? O que a gente pode indagar? Uma questão bastante tormentosa, mas muito importante aqui nessa questão das visitas do preso em RDD. Crianças, sendo parte da família, filhos, né, em especial desses presos em RDD, ficam autorizados a visitar o preso, o familiar? Sim? Não? O que vocês acham? Deixo esse questionamento para vocês, então. Eu gostaria que vocês se manifestassem aí e postem lá no Classroom a opinião de vocês, claro que fundamentada, né? E não é só eu acho que sim, eu acho que não, então fundamentem lá. O que vocês acham? Criança entra aí nessa visitação? Sim, não, por quê? Tá? Então, primeiro questionamento aí do nosso vídeo sobre regime disciplinar diferenciado. Depois eu comento, depois que vocês tiverem entregue a resposta, eu comento para vocês quais são os posicionamentos existentes acerca disso, ok? Bom, prosseguindo aqui, então, esse parágrafo, esse inciso 3º, após, depois dele, nós temos o inciso 4º, que diz: o direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, vamos fazer uma análise desse inciso 4º com nova redação pelo pacote anticrime, com o antigo inciso 4º. O antigo inciso 4º da LEP, do artigo 52 da LEP, dizia: o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Então, como vocês podem perceber, houve um aumento na restrição, então, no que diz respeito a esse banho de sol. Continua sendo 2 horas diárias, mas agora limitado em grupos de até 4 presos, desde que não tenham contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, houve uma restrição ainda maior no que diz respeito ao banho de sol do preso em RDD, tá? Evidente que a prerrogativa do banho de sol, ela é uma das únicas possibilidades de circulação do preso em RDD fora do ambiente da cela, então ela tem que ser mantida. Inclusive, já teve um habeas corpus do STF, anotem aí, habeas corpus coletivo, número 172-136, lá do estado de São Paulo, que foi impetrado aí porque lá no estado de São Paulo, numa penitenciária de Martinópolis, tinha sido proibido o banho de sol para os presos que estavam cumprindo sanção disciplinar, que nem era a RDD, eram outras sanções disciplinares. E aí o STF se manifestou dizendo que não havia sentido em
proibir o banho de sol para outras sanções disciplinares, se a própria LEP estabelecia essa mesma possibilidade do banho de sol com duração de 2 horas para quem estivesse cumprindo uma sanção disciplinar muito mais grave que é o RDD. Então, a partir disso, se subentende que o banho de sol está garantido aí para presos cumprindo sanção disciplinar, quaisquer que sejam essas sanções disciplinares, inclusive o nosso RDD aqui sob análise, ok? O inciso 5º do nosso artigo 52, agora em comento, não existia, então, na antiga redação do artigo 52, antes, então, do pacote anticrime. É uma inovação do pacote anticrime e diz o seguinte: entrevistas, né, quando forem possíveis ao preso que estiver no RDD, serão sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor e instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário, tá? Então, o que acontece? Qual é a nova disciplina aqui pelo nosso novo regime pós-pacote anticrime, tá? Quaisquer entrevistas que o preso venha a ter vão ser sempre monitoradas, sempre gravadas, né? Ou, de certa forma, monitoradas pela segurança do presídio, do estabelecimento prisional, exceto aquelas que forem feitas do preso com o seu defensor, mas mesmo assim o juiz da VEC poderá decidir que as próprias entrevistas com o defensor sejam gravadas quando houver fundadas suspeitas de que essas entrevistas possam estar servindo, na verdade, para a prática de infrações criminais, tá? Isso é um ponto bastante polêmico, mas essa opinião é do professor Rogério Sanches Cunha e eu comungo da opinião dele, né? O inciso 6º, que fala da fiscalização do conteúdo da correspondência, esse sim é bastante tormentoso, porque tormentoso para alguns, né, aqueles garantistas ao extremo, porque, novamente, aqui eu vou concordar com o professor Rogério Sanches Cunha, eu entendo que o conteúdo da correspondência do preso, não só do RDD, mas de todo e qualquer preso, deve sim ser fiscalizado, esse é entendimento meu, e vocês vão dar uma olhadinha lá no artigo 41 da LEP estabelece, o artigo 41 da LEP estabelece os direitos do segregado. E aí diz assim: constituem direitos do preso. E tem todo um rol de direitos. E lá no inciso 15 diz: contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Bom, tirando essa parte da moral e dos bons costumes, né, que a gente fica se perguntando o que é moral e bons costumes num país como o nosso, no mais, o parágrafo único do mesmo artigo vai dizer: os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15, que eu acabei de ler, poderão ser suspensos ou mesmo restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Então, a própria LEP estabelece a restrição desse direito de contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita. Então, eu já entendia, mesmo antes dessa nova redação do artigo 52, que a correspondência do preso pode sim ser fiscalizada e pode haver uma quebra do princípio constitucional lá previsto na Constituição Federal da inviolabilidade de correspondência, até porque, na minha opinião, e não sei qual é a opinião de vocês, qualquer coisa depois vocês me digam lá no Classroom, mas no meu entendimento não há nenhum direito constitucional, nenhuma garantia constitucional que seja absoluta. Então, em especial essa de contato com o mundo exterior através de correspondência tem que ser limitada, porque vocês devem ouvir e ter ouvido aí inúmeras situações onde a correspondência do preso é utilizada para fins espúrios, se não criminosos, né? Não são raros os exemplos que a gente tem e fatos concretos onde bíblias entraram por correspondência
no presídio, na unidade prisional, recheadas com droga, com armas, com telefones celulares, baterias, facas e tantos outros objetos, né? Também não são raros outras correspondências, não tão volumosas, não precisa ser uma bíblia, mas revistas, livros com planos de fuga, né? Cartinhas amorosas com planos de fuga ou com determinações para tomada de decisões, para resgates de preso. Então, é o meu entendimento que essa correspondência deve sim passar por um rastreio, tem que ser devassada, porque nos dias atuais, né, a criatividade dos criminosos é cada dia maior e a gente pode imaginar aí N possibilidades de uma correspondência para o preso vir recheada, inclusive, com, né, N possibilidades aí, né, de condutas criminosas, tá? Então, voltando, faço essa análise do inciso 15 do artigo 41, que trata dos direitos e que limita, né, então, o acesso à correspondência ao preso, né? Faço essa análise em comunhão aqui de esforços com o inciso 6º do artigo 52, que trata do RDD. Vou repetir o inciso, fala: fiscalização do conteúdo da correspondência. Entendo que a correspondência do preso em RDD, mais do que nunca, deve ser fiscalizada. Estamos tratando, não podemos esquecer, de presos de alta periculosidade, senão eles não estariam no RDD. Depois a gente vai analisar as hipóteses previstas no caput do dispositivo e nos parágrafos seguintes do dispositivo. Mas entendo, então, que não há nenhuma afronta a direito constitucional da inviolabilidade da correspondência, esta fiscalização estabelecida aí pelo pacote anticrime no inciso 6º que a gente acabou de comentar, ok? Esse é o entendimento também do STF. Nós temos um habeas corpus aqui, habeas corpus número 70.814, que entende que a inviolabilidade de correspondência não pode servir para salvaguarda de práticas ilícitas, ok? Inciso 7º do artigo 52 estabelece a participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, tá? Vamos analisar esse dispositivo. Participação em audiências por videoconferência. Já houve um tempo em que essa possibilidade da videoconferência foi muito criticada pela doutrina e não bem recebida por alguns juízes. Por quê? Porque se entendia que podia haver uma dificuldade na percepção do julgador sobre o sentimento do preso. Se dizia que uma videoconferência, através de uma videoconferência, não se podia sentir o juiz face to face e não pelo face, né? Face to face com o criminoso, para fazer com que ele demonstre efetivamente os sentimentos e consiga expor, né, de fato o que foi que aconteceu, com os detalhes. Se entendia que numa audiência pessoal isso era mais plausível de acontecer e que na videoconferência seria um ambiente muito, como é que eu vou dizer, impessoal, e que então dificultaria essa conversa aí do juiz com o processado, no caso, né? E aqui nós estamos falando de condenado já, né? Audiências judiciais do condenado, do segregado, com o juiz da VEC, tá? Claro que nós estamos falando também se aplica o RDD para preso provisório, né? Então, o preso está preso provisoriamente, uma prisão preventiva, e vai ter que ser interrogado pelo juiz, e isso é possível, então, de acordo com o pacote anticrime, através de uma videoconferência, tá? Embora tenha toda essa crítica aí a respeito da videoconferência, eu entendo que ela é bem benéfica, né, para o processo criminal, porque ela confere celeridade e além disso, confere uma economia processual no que diz respeito aos gastos que são feitos pelos governos para levar um preso que está num presídio de segurança máxima, por exemplo, para ser ouvido num
local que é diferente do local onde ele está preso. Então, às vezes, a gente vê aquelas operações com utilização de helicópteros, equipe de segurança, são movimentadas as forças das polícias militares, da polícia civil, federal, para poder levar esse preso para audiência física com o juiz. Então, todo esse custo, né, desnecessário aí do Estado com essa ação fica evitado através da audiência por videoconferência. Claro que garante-se ao defensor que ele esteja no mesmo ambiente que o preso. Isso é uma garantia, então se dá o direito, não quer dizer que o Estado é que tenha que levar o defensor lá onde está o preso. É um direito do preso, né, mesmo o preso que está em RDD, e se a defesa achar interessante, né, fica à vontade, fica podendo participar no mesmo ambiente. Lembrando que as entrevistas com os presos seguem de acordo com o inciso 5º, tá? Do mesmo dispositivo que a gente acabou de analisar, ok? Vamos lá, o parágrafo 1º do artigo 52 estabelece que será aplicado o RDD para presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros, tá? É bem claro o texto, não há muito que ser comentado a respeito dele, do texto em si, do parágrafo 1º. O que nós temos que comentar para quem que cabe, então, esse RDD, tá? De acordo com o parágrafo 1º, para aqueles presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. É a redação também do pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019. O inciso 2 fala sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave, tá? Também é uma redação do pacote anticrime. Chama a atenção de vocês, porque antes do pacote anticrime, então voltando lá, nós tínhamos um parágrafo 1º que era semelhante ao parágrafo 1º que nós temos hoje, mas com uma possibilidade bem mais reduzida. Dizia assim o antigo parágrafo 1º. O RDD também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, até aí nenhuma novidade, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. O parágrafo 2º dizia assim: estará igualmente sujeito ao RDD o preso provisório ou condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em OC, organização criminosa, quadrilha ou bando. Então percebam a diferença, tá? Agora, na redação atual do parágrafo 1º do artigo 52, estão aqui englobados os presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento prisional ou da sociedade, e no inciso 2, aqueles sobre os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título, não mais só em organização criminosa, quadrilha ou bando, né, que era a redação anterior, mas agora então, organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da falta grave, do cometimento de falta grave, tá? Então vamos lá, organização criminosa, aonde que está prevista a organização criminosa? A organização criminosa está prevista na Lei 12.850 de 2013. Lei 12.850 de 2013 prevê o que seja organização criminosa, para vocês irem lá acompanhar o conceito, então, da OC. A associação criminosa está prevista onde? No artigo 288 do Código Penal. E a milícia privada é um crime que está previsto no artigo 288-A do Código Penal. Então, se houver fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título do preso nessas organizações criminosas, associação criminosa ou milícia privada, mesmo que não cometa falta grave nenhuma, fica sujeito ao RDD. Pessoal, qual que é a crítica que cabe aqui? A crítica que cabe aqui a esse parágrafo 1º com nova redação, ela é posta em dois aspectos. Primeiro, sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento. Fundadas suspeitas não é qualquer suspeita, então a gente tem que ter
uma suspeita bastante séria, né, para que haja a inclusão desses presos aí no RDD. Não é qualquer suspeita, né? O administrador do presídio teve uma suspeita de que o indivíduo lá preso está participando de OAC. Óbvio que tem que ter elementos aí, indícios de autoria e comprovação da materialidade, né? Tem que ter uma investigação, não é meramente uma suspeita aí infundada que vai fazer o indivíduo ir para RDD, até porque nessa hipótese aí é independentemente do cometimento de qualquer falta grave, né? E mesmo se diga, então, o segundo aspecto, com relação a presos que apresentem alto risco. É evidente que esse alto risco, ele não pode ser algo que não está demonstrado, né? Então, tem que haver uma demonstração inequívoca aí desse alto risco para que o indivíduo possa ser posto em RDD. Antes de prosseguirmos na leitura aqui dos demais parágrafos aqui do artigo 52, vamos voltar um pouquinho para o caput, que a gente não analisou as hipóteses do caput ainda do artigo 52, hipóteses de cabimento, então, do RDD. Vamos lá. Como o artigo dizia, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, tá? Mas não é só a prática de qualquer crime doloso que vai fazer com que o indivíduo fique sujeito ao RDD. Só vai estar sujeito ao RDD o indivíduo que pratica crime doloso quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, tá? Então, vamos lá. Um crime doloso que constitui falta grave e que ocasiona subversão da ordem ou disciplina interna. Vamos dar um exemplo, tá? Um preso que numa determinada ala do presídio coloca fogo nessa ala do presídio para gerar uma rebelião, um tumulto lá dentro da unidade prisional. Então, um crime doloso, um incêndio doloso, constitui falta grave, ocasiona a subversão da ordem e disciplina internas e vai sujeitar esse preso, então, ao RDD, ok? Com as características que a gente já analisou. Muito bem, esse crime doloso aí, quando o artigo 52 estabelece crime doloso, inclui também, pessoal, o crime pré-ter doloso, tá? Que nada mais é do que um crime doloso que vai ter um resultado que aumenta a pena, que é atribuível ao indivíduo a título de culpa, né? Isso se chama crime pré-ter doloso. Dolo no início, culpa no fim, né? Começa doloso e termina culposo. A conduta é dolosa e o resultado obtido a partir dessa conduta é culposo. Pois muito bem, vamos continuar no exemplo que eu dei do incêndio doloso na unidade prisional. Determinado indivíduo coloca fogo numa ala do presídio, tá? E com isso consegue uma rebelião lá, uma subversão da ordem ou disciplina interna. Já analisamos isso. Agora, um outro detento de uma outra ala coloca fogo também lá nessa ala e não porque ele quis, mas por culpa, porque ele não deu tempo deles evacuarem lá a ala, morre um colega, inclusive o melhor amigo dele lá, colega de crime colega de OC dentro da unidade prisional. Então, o incêndio foi doloso, mas a morte que resultou desse incêndio foi culposa. Então, nós temos aqui um crime pré-ter doloso. Incêndio doloso com resultado morte, que vai aumentar a pena do indivíduo, atribuível a ele a título de culpa. Não seria muito coerente, né, se esse segundo crime ficasse de fora do RDD, um crime pré-ter doloso, porque aí nós teríamos um crime menos grave, que sujeita o indivíduo ao RDD, e um crime muito mais grave, com resultado morte, que não sujeitaria. Então, repito, tanto os crimes dolosos quanto os crimes pré-ter dolosos praticados pelos indivíduos segregados, sejam eles presos condenados definitivos ou provisórios, nacionais ou estrangeiros, sujeitam esses mesmos indivíduos ao RDD com as características que a gente já analisou, ok? Então, vimos as hipóteses de cabimento, vamos prosseguir a análise lá no parágrafo 3º agora do artigo 52. Vamos lá. Existindo indícios de que o preso exerce liderança, agora não é participação a qualquer título, é liderança, em OC, AC, então OC é organização criminosa, AC é associação criminosa, ou milícia privada,
ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Isso é inovação também do pacote anticrime, uma inovação que veio, na minha opinião, para melhorar. E é o seguinte, esse preso aí que lidera uma OC, uma AC, uma milícia, ou então que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, ele, evidente, está continuando, está prosseguindo nas suas ações criminosas de dentro da unidade prisional onde ele se encontra. Então, ele vai cumprir o RDD numa unidade prisional federal, estabelecimento prisional federal. Há pouco nós tivemos a transferência de líderes de facções criminosas, líderes de organizações criminosas para outros estados aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um exemplo aqui, eles vão cumprir o RDD em estabelecimentos prisionais federais. O parágrafo 4º vai dizer, na hipótese dos parágrafos anteriores, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso... Então, olha lá, vocês sabem que o RDD, lá de acordo com o inciso 1º do artigo 52, pode ter o prazo máximo de até 2 anos, né? Mas esse prazo aí, vamos supor que o juiz da VEC tenha estabelecido um prazo de 1 ano para o RDD, tá? Ele pode ser prorrogado por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, e aí vem os incisos. 1. Continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com OC, AC ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário, tá? Então, prevê aí esse parágrafo 4º, a prorrogação do RDD por períodos de 1 ano, se houver indícios, obviamente tem que ser indícios fortes, não qualquer indício, né? E quem é que prorroga esse RDD? O juiz da VEC, evidentemente, tá? De acordo com as hipóteses dos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 52 da LEP, ok? Parágrafo 5º vai nos dizer, na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, ou seja, na transferência dos apenados que vão cumprir RDD para a penitenciária federal, nessa hipótese, então, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato do preso com membros da sua OC, AC ou milícia privada ou de grupos rivais, tá? Então, é um artigo aí, um parágrafo 5º que estabelece questão de segurança, né? Para que esses presos aí que vão cumprir RDD nos presídios federais não tenham contatos com os seus queridos amigos aí da organização criminosa, da associação criminosa ou da milícia privada, ou mesmo com grupos rivais, porque se tiverem contato com grupos rivais, né, certamente vai subverter a ordem e a segurança da unidade prisional, ok? O parágrafo 6º, então, já encaminhando para o final, fala que a visita de que trata o inciso 3º do caput, que é aquela visita quinzenal, com 2 pessoas por vez, acompanhadas, né, com duração de 2 horas. Então, a visita de que trata esse inciso 3º do caput será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Era o que eu dizia antes quando eu tratei do inciso 3º do caput, tá? O parágrafo 6º deixa bem clara essa possibilidade. E por fim, o parágrafo 7º diz que após os primeiros 6 meses do RDD, o preso que não receber visita de que trata o inciso 3º, essas visitas quinzenais de 2 horas, monitoradas, filmadas, de acordo com o parágrafo 6º, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, atenção, com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos, tá? Então, olhem só que interessante esse parágrafo 7º com redação, não podia ser diferente pelo pacote anticrime.
O preso que não tiver visita nenhuma após os primeiros 6 meses do RDD, né, não tem aquelas visitas quinzenais por familiar, de acordo com o inciso 3º do artigo 52, ele pode, então, mediante agendamento, ter contato telefônico com uma pessoa da família 2 vezes por mês, um tempo de 10 minutos, mas evidentemente que esse contato telefônico será gravado, tá? Até porque esse contato não pode servir como salvaguarda para a prática de crimes, né? O cara liga para a família e diz, sabe aquele sujeito lá, já passou da hora, vai lá e mata ele, né? Então tem que ser gravado aí para evitar esse tipo de situação. Não podemos esquecer que nós estamos tratando do regime mais grave aqui, o RDD, o regime disciplinar mais grave disposto na LEP e previsto aí para presos que são de alta periculosidade. Então, todo cuidado é pouco, vocês sabem, não preciso não sou eu que vou dizer isso para vocês já sabem que esses presos que são líderes de organizações criminosas, associações criminosas ou milícias privadas, são presos que continuam atuando sempre que podem de dentro das unidades prisionais, né? Não é mistério, não é novidade para vocês nem para ninguém, tá? Então, todo cuidado é pouco aí, entendo como pertinente essa alteração aí da LEP pelo pacote anticrime, tá? Uma questão que eu quero colocar para vocês e que eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? E me respondessem lá no Classroom, para encerrar então a nossa aula sobre o RDD, é a seguinte. Tudo que a gente leu até aqui no artigo 52 remete a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, né? Então, as hipóteses de cabimento, inclusive, do RDD, falam ali de suspeitas, fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título do indivíduo em OC, AC ou milícia privada, não é isso? Eu quero saber o seguinte, as hipóteses são organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 52 da LEP. A minha pergunta é, e se for uma organização terrorista, tá? A organização terrorista tá lá na lei 13.260 de 2016, tá? Ou melhor, desculpem, é isso, tá certo? Lei 13.260 de 2016. Eu quero saber se uma pessoa com fundadas suspeitas de fazer parte, né, de uma organização terrorista, também fica sujeito ao RDD, ou vocês acham que por não estar previsto aqui no parágrafo 1º da LEP, inciso 2, não seria possível essa inclusão desse indivíduo no RDD, tá? Me respondam lá no Classroom, vou postar para vocês lá o prazo, inclusive, para vocês me responderem, depois a gente discute isso, tá? Uma outra questão aqui, então, agora sim, para encerrar a aula, é a questão que a doutrina questiona o RDD. Já questionava antes do pacote anticrime, tenho certeza absoluta que vai continuar a questionar a partir do pacote anticrime. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nos argumentos sobre a inconstitucionalidade do RDD e nos argumentos a respeito da constitucionalidade do RDD. Esse material eu vou deixar disponível para vocês lá no Classroom, tá? Então não é para vocês responderem pergunta nenhuma sobre isso, é só para vocês analisarem, darem uma olhadinha nos argumentos contra a constitucionalidade do regime e a favor da constitucionalidade do regime, ok? É isso, pessoal. Além disso, na sequência do artigo 52, o artigo 53 estabelece as sanções disciplinares, tá? O inciso 5º é que fala da inclusão no RDD, do artigo 53, tá? E o artigo 54 vai estabelecer o procedimento aí para aplicação das sanções disciplinares. Continuamos na próxima falando disso, ok? Muito obrigada e seguimos.